seguindo o exemplo de Jesus, nós devemos perder para ganhar, quem sabe, um amigo, perder para ganhar, quem sabe, um cônjuge, perder para, quem sabe, ganhar um filho que está se afastando da igreja, dos caminhos do Senhor. E quando nós perdemos, através do perdão, Deus nos dá o ganho, Deus nos dá a vitória. E era exatamente isso que Deus estava mostrando naquele lugar, no santuário, quando cada uma das ovelhinhas eram mortas para dar a vida ou para dar o perdão àquele pecador que o levava até o santuário. O santuário, ele apenas mostra uma parte do processo pelo qual Deus quer nos perdoar. O primeiro passo que nós visualizamos no processo de perdão de Deus era exatamente o sacrifício. E isso acontecia desde antes de ser fundado o santuário. Por exemplo, na história de Abraão, nós visualizamos ele oferecendo um santuário, construindo um altar e oferecendo ali um sacrifício para que o perdão de Deus acontecesse. Mas agora, quando nós visualizamos o santuário, nós percebemos que existe uma outra figura que faz parte desse processo. Deus, de alguma forma, quer ir nos ensinando, passo a passo, como é o processo completo de salvação. E esse outro personagem que aparece no santuário é a figura do sacerdote. Era alguém que fazia o trabalho de sacrifício. Era alguém que ali no santuário, ele fazia todo o ritual para que o pecador recebesse o perdão. E então, a cada ano, quando chegava o dia do perdão, o dia do Yom Kippur, como nós conhecemos, nesse dia, o pecado era estendido a todos os pecadores que durante todo aquele ano teriam levado as suas ovelhinhas, os seus cordeirinhos, os seus pombos, todos os seus animais, para que morresse em seu lugar. E ali agora Deus nos mostra que existe um outro personagem, o sacerdote. E quem era o sacerdote? O interessante é que o cordeiro e o sacerdote, ambos são Jesus. Ambos Jesus representa. Ele é o nosso sacerdote. Ele é aquele que está fazendo o papel de intercessor por cada um de nós no santuário do céu. Jesus, ele ainda hoje continua intercedendo por mim e por você, para que nós pudéssemos receber a salvação. Hebreus 8, versos 1 e 2, diz exatamente isso. O texto diz: ora, o essencial das coisas que temos é que possuímos tal sacerdote, que se assentou à direita do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que Deus erigiu, e não o homem. Jesus é o nosso sacerdote. Jesus ainda hoje continua oferecendo o perdão a cada um de nós. Mas ainda existe uma outra situação. Existe um outro aspecto do processo de salvação. Primeiro, para que nós possamos receber a salvação, é preciso um sacrifício. É preciso que alguém morra em nosso lugar. É preciso um mediador. O sacerdote, ele entra no papel para que o processo de salvação aconteça. Mas ainda existe um último processo para que a salvação, para que o perdão alcance a cada um de nós. E o último processo, a Bíblia nos diz que ele é conhecido como o juízo. Deus há de trazer juízo sobre todos os seres humanos. Mas esse juízo, o interessante é que quem estará fazendo parte desse processo de julgamento, também, por incrível que pareça, é o próprio Jesus também. Jesus faz parte de todo o processo para que nós possamos receber a salvação. E diante do trono, diante do juízo de Deus, quando o nosso nome for lido, Jesus, ele levanta a sua mão e mostra: olha, o Eliezer é pecador, mas eu já paguei o preço. Eu já paguei o preço por cada um destes meus filhos que estão agora sendo julgados. Entendem? Jesus, ele faz parte de todo o processo para que nós possamos receber o perdão de Deus, para que nós possamos receber de Deus a salvação em Cristo Jesus. E Jesus, ele a cada dia, ele está estendendo a nós esta graça, essa bênção. Mas só que o profundo de tudo isso é que a soma de todos esses processos para que a salvação aconteça é como se fosse uma torneira aberta, jorrando água. Se você passa por perto e vê aquela água sendo escorrida, indo embora, mas não se aproxima dela, não bebe
desta água, de nada valerá todo o processo que Jesus fez por cada um de nós. Não terá valor algum o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, a mediação que ele fez por cada um de nós e a nossa intercessão diante de Deus, se nós não nos apossarmos desta água da vida. De nada adianta. E esta é a quarta e última fase do processo de perdão. Jesus, ele fez tudo por nós, mas uma coisa nos basta: apenas aceitar, apenas colocar nas mãos de Deus e colocar a nossa vida em suas mãos, permitindo que ele nos salve, permitindo que ele nos perdoe, permitindo que ele nos dê uma nova chance. Se Jesus fez tudo por nós, se Jesus fez todas as etapas para que nós pudéssemos receber a salvação, ainda carece da nossa aceitação. Ainda Jesus precisa do nosso coração. Alguns de nós podem, quem sabe, pensar, mas será que Jesus precisa ainda do meu coração? Olha só o que a Bíblia nos diz em 1 João 1, verso 8. 1 João 1, verso 8 é um texto que nos mostra exatamente aquilo que Deus quer fazer por cada um de nós. Aqui, primeiro, nós visualizamos uma verdade que ela nunca deve ser esquecida. Esse texto aqui é uma verdade que ela deve estar presente na nossa vida a cada dia. E aqui o texto diz assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se nós dissermos de alguma forma que não precisamos do sacrifício de Jesus, a nós mesmos nos enganamos. Alguns de nós, às vezes, podemos dizer, olha, eu já aceitei a Jesus quando eu fui batizado, eu já aceitei a Jesus quando eu iniciei a minha fé nesta caminhada cristã, mas a cada dia nós precisamos reconhecer que somos pecadores e que carecemos da graça de Deus. Por isso é o que o texto de Atos, capítulo 3, nos mostra o que nós devemos fazer. O primeiro ponto que nós acabamos de ler é exatamente este, que nós devemos reconhecer que somos pecadores. E o livro de Atos, capítulo 3, nós encontramos uma outra verdade que Deus quer nos ensinar também. E aqui, Atos capítulo 3, os versos 19 e 20. Deus nos dá o passo, nos diz qual é o passo que nós devemos dar. Aqui diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que na presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já foi designado, Jesus. Aqui o texto nos diz que nós devemos nos arrepender. A cada dia nós devemos nos arrepender para que o tempo de refrigério faça parte da nossa vida. Nós devemos a cada dia reconhecer que Deus já morreu por cada um de nós e que o perdão está diante de nós. E voltamos então ao texto de 1 João, e ali nós visualizamos um último conselho que a Bíblia nos dá. Uma última dica desses textos sagrados que nós estamos visualizando. O verso seguinte, daquele a qual nós acabamos de ler, ele nos diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aqui Deus dá o grande segredo. Nós devemos confessar os nossos pecados. Nós devemos reconhecer que Jesus já fez tudo por nós. Apenas precisamos confessar. Eu quero ler um pensamento, melhor uma história, contar uma história que ilustra muito bem exatamente tudo isso que nós acabamos de estudar. Diz-nos a história que, há alguns anos, um rapaz, ele foi condenado à morte e estava chegando próximo o dia da sua execução. No entanto, ele tinha um irmão que tinha uma vida digna, uma vida correta, e ele havia por muitos anos prestado alguns trabalhos, algumas atividades públicas, e o governo de alguma forma tinha deixado em suas mãos alguns créditos, alguns reconhecimentos. E ele então, sabendo da situação que o seu irmão se encontrava, ele foi então até o governador e disse, olha, diante de todos os créditos que de alguma forma eu tenho diante da vossa majestade, eu gostaria apenas de pedir que
que o Senhor me concedesse uma carta de perdão ao meu irmão que vai ser condenado. Este é o meu único pedido. E quando ele faz esse pedido ao governador, a história nos diz que aquele homem reconhece os atos, os feitos daquele homem que estava na sua presença e diz: olha, eu reconheço através dos teus atos, e está aqui